Saravá Umbanda, Saravá povo de Umbanda. Gente, passando hoje para falar sobre polêmicas. Quem não gosta de uma polêmica, né? Mas vamos falar hoje sobre o lance da incorporação de entidades femininas dentro da Umbanda por homens. Pode parecer, alguém que vai estar escutando isso vai achar um absurdo. Como assim? Tem lugares que homem não incorpora pombogira, tem lugares que o homem não incorpora baiana. Sim, tem, são regras do terreiro. A gente não está aqui para desrespeitar regras ou fundamentos de cada terreiro, mas a minha função, a minha visão, vou deixar claro que eu não sou o dono da verdade, nem quero ser, estou longe disso, mas eu quero provocar discussões, eu quero provocar novos olhares, né? Então os vídeos que a gente faz aqui no canal Orixá são para você que é médium e tem a necessidade de pensar fora da caixinha, você gosta de pensar, questionar. É para isso que eu tô aqui, para ajudar, para criar essas discussões, né? Eu tô em Santo André agora, gente, tá um frio, mas tá um frio. Hoje a temperatura baixou muito aqui em São Paulo. Vocês devem estar vendo o vento aqui. Eu até levantei a gola aqui, não é por charme, não, é porque tá tenso. A gente falar para vocês. Ontem eu fiz uma enquete no Instagram aqui do Orixá e coloquei se achavam certo ou não incorporação de pombogiras por homem, e foi uma enxurrada de pessoas dizendo, claro, normal, óbvio, o que tem de mais isso e tal. Ainda bem que a maioria pensa assim, mas existem muitos terreiros onde os homens não podem incorporar pombogiras e é triste, né? É triste porque, na minha opinião, eu vou dizer, eu não quero interferir no fundamento de nenhum terreiro, né? O Adélio de Simões fala uma coisa que é absolutamente verdade. Se eu disser uma coisa, seu pai de santo dizer outra, seu pai de santo está certo e eu estou errado. Respeite sempre os fundamentos do seu sacerdote e do seu pai de santo. Mas é uma questão, ao meu ver, muito machista, né? Que vem dos olhares mais antiquados, onde o homem não poderia incorporar pombogiras. Eu tenho uma história. Quando eu comecei na Umbanda, eu frequentava um terreiro que era exatamente assim, não poderia incorporar pombogira. E eu estava começando meu desenvolvimento mediúnico e durante um dia de estudos a gente estava sentado estudando, até era sobre o livro dos médiuns de Kardec, e surgiu a questão na minha cabeça. Eu perguntei para minha dirigente, que aliás é uma pessoa sensacional, uma segurança mediúnica, muito conhecimento, mas muitas vezes acontece da gente herdar conhecimentos, herdar crenças que a gente mesmo não para questionar, não para analisar. E eu não estou julgando ela não, é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho absurdo. E ela me respondeu, não, homens não incorporam pombogiras. Eu questionei por quê? E ela, por que não? Ela ficou desconcertada até com o assunto. E tinham outras pessoas e elas começaram a rir de mim e falaram, tá querendo incorporar pombogira, não sei o que, e começou aquilo, né? E eu não aceitei aquilo, né? Tempos depois eu já estava fazendo aula em alguns outros locais, mas continuava a trabalhar no terreiro. E aí que entra a história interessante, como a espiritualidade age. Eu estava tendo aulas já com, hoje é o meu sacerdote, o Henrique Fernandes, e ele estava falando sobre pombogiras e tal, falou o curso todo sobre elas serem as senhoras dos desejos, né? E por serem senhoras dos desejos, donas das vontades, muito confundida com desejo sexual. Claro que elas também atuam nessa área, mas desejos envolvem muita coisa. O desejo de você acordar de manhã e trabalhar, de conquistar suas coisas, o desejo de, por exemplo, de fazer esses vídeos que eu estou fazendo agora, ou você de questionar, de pensar de forma diferente. Todos esses desejos são ligados à força de pombogira e autoestima, né? E após o curso finalizou, teve um exercício prático onde eu incorporei pela primeira vez a minha pombogira e fiquei completamente apaixonado por ela, que além de eu incorporar, eu tive a possibilidade de mentalmente ver ela, e foi impressionante. Que mulher bonita e intensa. E naquela época eu estava passando por um processo, eu não vou dizer um processo depressivo, mas eu estava num momento estrutural bem desorganizado, e ela me ajudou muito, foi ela que me tirou disso. Eu aprendi muito a cultuar. E logo ela se tornou muito próxima, e em pouco tempo tinha uma gira de esquerda na casa, acho que umas 3 semanas depois que eu trabalhava, e lá era assim, começava o trabalho na casa, os homens sempre incorporavam Exu e as mulheres Exu ou pombogira. Naquela noite
Na época meu eixo de trabalho era o Seu Sete Catacumbas, ainda é, mas hoje em dia ele aparece de forma mais esporádica. Mas naquele dia ele baixou, eu achei normal, ele veio, deu a gargalhada dele, pediu as coisas de trabalho dele e tal, começou o trabalho. Durante o trabalho eu senti que ele estava trabalhando de uma forma um pouco diferente da que eu conhecia, mas achei normal, porque todos os consulentes que estavam passando com ele, por coincidências que não existem, tinham problemas de autoestima, tinham problemas de relacionamento, e ele estava atendendo e encaminhando de uma forma bem diferente. Mas achei interessante essa visão dele trabalhando dessa forma. O trabalho foi finalizando, só ficaram em terra o eixo do dirigente, da dirigente, do pai pequeno da casa e mais uns dois que eram mais antigos. Veio até o Seu Sete Catacumbas e falou: só pode ir embora que a gente vai fazer um trabalho mais específico agora. Eu era iniciante na Umbanda, eu tinha pouquíssimo tempo, claro, total respeito, e ele se preparou para ir embora, e na hora exatamente da desincorporação, uma gargalhada mais intensa, uma chacoalhadinha de ombro, e no meu mental veio claramente assim: ó, se a gente tiver que trabalhar, a gente vem, respeita os fundamentos da casa, trabalha a noite inteira e nem você vai saber quem era que estava trabalhando. Naquela noite eu soube depois que o Seu Sete Catacumbas veio da incorporação, e durante a incorporação mesmo ela foi substituída, a pombagira deu todas as consultas, trabalhou como se fosse homem a noite inteira e só permitiu eu saber por conta dos meus questionamentos na hora dela ir embora, e ela não faltou com respeito, nem com os fundamentos da casa em momento nenhum. Atendeu todo mundo que tinha que atender e foi embora, e aquilo me marcou muito. Hoje em dia, sempre que eu posso, eu falo sobre isso, conto essas histórias, porque pra mim até é óbvio, né, gente, que isso vem de um machismo absurdo, onde os dirigentes mais antigos não aceitavam esse lance da incorporação feminina. Eu andei colocando esse assunto em fóruns de discussão pelo Facebook, em algumas comunidades e tal, e eu descobri um outro fato, gente. A gente tem uma capacidade, eu fui até pesquisar sobre isso, que se chama autoconvencimento. Quando a gente não quer acreditar numa coisa, a gente vai procurar. Quando a gente não quer acreditar, ou não quer aceitar, ou não quer que sua verdade seja derrubada, não quer que sua crença seja desconstruída, porque isso dói, né? A desconstrução de crença dói. A desprogramação, né, mental daquilo que você está acostumado dói. E eu provoco discussões sempre, claro, com toda educação, e se a pessoa começa a se alterar, eu já nem respondo mais, já acabo o assunto por ali, eu tento voltar a conversa pro normal. E uma das pessoas que eu estava conversando, questionando e perguntando os porquês, me disse assim: olha, tem uma explicação científica para isso e você vai entender. Eu falei: boa, manda. Ele falou: é assim, as mulheres podem incorporar Exus e pombogiras, ou entidades masculinas e entidades femininas, porque elas têm o ventre, têm o útero onde carregam tanto o homem quanto a mulher. Então elas têm essa dualidade, essa capacidade de dualidade. O homem não. Na hora eu não questionei mais, mas uma aula de biologia deixa claro, né? Na verdade, quem carrega os dois sexos é o homem, né? O cromossomo X e Y é do homem, que está no espermatozoide, ele que tem a capacidade de gerar masculino e feminino, né? As mulheres só têm o XX, ou seja, se dependesse das mulheres, né, dos cromossomos das mulheres, só nasceriam mulheres. Então eu fiquei pensando, a gente tem uma capacidade de autoconvencimento, esse termo da psicologia, a gente se convence, a gente vai procurar argumentos para isso e tal. E se fosse, segundo esse argumento, seria o contrário, né? Os homens poderiam e as mulheres não. Mas a gente vê também acontecer com iabás, né? Iabá é o termo feminino para os orixás. Nem todas as umbandas cultuam orixá tão ativamente, então esse termo iabá se refere a todas as orixás femininas. E rola muita discriminação, né? O homem tem uma iabá de frente. Quem é seu orixá de frente, né? Ah, é Oxum. Então já, opa, Iemanjá, então já tem alguma coisa errada. Ou homens incorporando iabás, né, durante o culto. Já vi médiums assim em outros lugares, não no terreiro que a gente trabalha, não no nosso terreiro, mas em outros lugares, médiums passando mal, suando frio,
com a energia do orixá próximo e não incorporando, porque se tratava de Yabás. Então eu queria propor essa reflexão, gente. Eu sei que a maioria vai achar até um absurdo eu estar fazendo um vídeo desse, mas existe bastante. Mas a intenção nossa é essa, é procurar fazer a discussão e é falar pra você, médium, que quer pensar fora da caixinha, que quer pensar diferenciado. Legal? Curtam esse vídeo no YouTube, no nosso canal, Ter Luz é Ter Lucidez. Sigam, continuam seguindo aqui pelo Instagram, Orixar, @Orixar. E deixa seu comentário aqui no vídeo, vamos falar sobre isso. Eu tô até meio travado aqui, minha testa tá congelada, gente, de frio. Também queria falar para vocês sobre o projeto nosso que está em andamento, sobre o curso de autodefesa psíquica e bioenergética. Ele está sendo programado e vai sair logo em breve. Eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Que vai ter esse curso vai falar muito sobre exercícios práticos e físicos que você pode fazer sobre visualização ou mentalização, que eles independem da companhia espiritual. Você não precisa fazer invocações espirituais, então ele pode ser feito em qualquer lugar, para você saber lidar com o seu campo mediúnico, com o seu corpo mediúnico, saber entrar e sair de locais que todos os médiuns morrem de medo, aí, locais muito cheios, delegacia, hospital, velório, ou ir na casa daquela tia chata que te incomoda e a energia é ruim. Tudo isso você vai saber lidar com isso de forma muito legal, tanto no físico, quanto no mental, quanto no astral. A gente está desenvolvendo e vai ser um curso muito, muito, muito bacana. Legal? Sábado agora, gente, sábado dia... acho que é dia 28 de setembro, sábado agora. A gente vai ter a festa dos Herês aqui no nosso terreiro, que fica aqui em Santo André. Fica na rua Porto Seguro 46, é o TUEX, Templo de Umbanda Estrela de Xangô. Então tá todo mundo convidado para vir comer doce e escutar as palavras dos Herês e da transformação que eles trazem, da alegria que eles trazem. Legal? Obrigado, quem gostou compartilha, leva para os irmãos do terreiro. Vamos fazer uma movimentação positiva para a gente criar uma geração de médiuns. Eu não tenho essa pretensão de criar, mas eu quero fazer parte de uma geração de médiuns que pensem fora da caixinha. Saravá Umbanda, Saravá Povo de Umbanda.